Oi, gente, então bora para mais um Hablo, mais um quadro aqui falando sobre saúde mental. Quero começar agradecendo aos nossos patrocinadores, a iPhone do Peu, a Tutti Fratelli com os melhores quitutes, a Rafa com os melhores docinhos que eu coloco aqui para os nossos convidados. Já quero pedir desculpas pela minha voz, estou um pouco rouca, mas tudo certo. Estou aqui com a Van, minha psicóloga, e responsável também por esse quadro de saúde mental, né, Van? Isso. E hoje a gente vai falar sobre famílias abusivas e as festas. Tema delicado também, né, Van? Muito, porque agora começam várias festas, Várias né? festas, sim. Confraternização, Sim. né? Natal, Ano Novo, Sim. as principais, assim. E a gente tem aí um grande ideal do que é, o que acontece no Natal. Qual que é a ideia? Eu vou pegar o Natal, mas é Natal e Ano Novo, né? Mas o Natal, ele tem mais esse caráter, né? De empatia. Família tradicional brasileira. Exatamente. O que a gente espera de uma festa de Natal? Estou fazendo uma entrevista agora. Uma entrevista. A família reunida. Simplesmente a família feliz, reunida, todos juntos, em harmonia. Uhul! E que Jesus ali, a ideia seria essa, né? É. Que a gente entendesse o real valor do Natal e entendesse ali o que é o renascimento, o nascimento de Jesus e fazer isso real na vida de cada um. Mas não é muito isso que acontece. Acho que na grande maioria das famílias não é isso que acontece, sim, né? Sim. Porque o que acontece? A gente vai para uma festa de família esperando que todo mundo seja empático, que todo mundo tenha ali carinho, que seja realmente aquele clima de natalino, de fraternidade, que esteja ali presente, né? Que a gente vê nos filmes. Exatamente. E não é na maioria das vezes, né? E assim, são várias... eu acho que quando ainda, não necessariamente, mas quando é uma família menor, ainda tem menos chance. Mas assim, tem gente que tem família muito grande, gente que vem de fora, pessoa que você não tem contato. Tem gente que não tem contato o ano inteiro e aí acaba se reunindo no Natal com uma pessoa que você vê uma vez por ano. Sim. No Natal, viaja, e aí, né? Então, mas assim, eu acho que se a gente pensar dessa forma, a gente tem dois lados. A gente que tem, nós, a família brasileira menor e a família brasileira maior, todas as duas vão ter problemas. Aqui é menor, você tem lá um irmão e um primo, sei lá. E corre-se o risco de algum desses ser abusivo. Sim. Né? E muitas das vezes nem só esse termo abusivo, mas muitas das vezes inconveniente. Sim. Por quê? Porque tem muita gente que tem o prazer de incomodar. Com certeza. Né? E aí, quando é pequeno, o clima fica muito, muito ruim. Sim. Né? Sim. Hoje, por acaso, eu passei para dar um abraço numa amiga e ela falou que, assim, esse ano ela não vai fazer Natal. Né? Porque ela só quer perto dela as pessoas que realmente tiveram perto dela na hora que ela estava precisando. E não essa ideia de que vamos reunir todo o familiar e fazer festa. Ela falou, eu não vou ficar fazendo. Sim. Né? E eu acho que ela está certa. Eu acho que são várias questões bem complicadas quando a gente fala de Natal. Por exemplo, na minha família, a gente sempre tinha o costume... A sua família é grande? É pequena. Minha mãe tem 3 irmãos, a gente sempre passa com a família da minha mãe. E aí teve os falecimentos, né? A gente tinha costume de passar na minha edícula, lá em Iracemápolis. E pra mim já era uma tortura, já. Que quando eu era pequena, eu acho que tem isso também, né? Que quando você é criança é tudo muito legal, muito, né? Tem toda essa emoção. Então, quando a gente era pequena e tinha toda a família reunida, era muito legal, muito... Porque eu e meus primos... Meu irmão era mais novinho na época, né? Aí eu e meus primos, a gente tem mais ou menos a mesma idade. Então, era presente pra todo mundo, aquela coisa. Mas olha o elemento que você falou aí, que eu não citei ainda, né? Que é exatamente a família toda reunida. Sim. A família toda reunida eram mais pessoas. Sim. Então, o foco se divide. Sim. Mesmo que tenha ali uma pessoa que seja chata, não sei o quê, ela vai ter várias pessoas para ela implicar teoricamente. Sim. Né? Agora, quando a família é muito pequena... É mais complicado. É mais complicado. E aí a gente passava lá e, nossa, era uma tortura pra mim. Porque depois que a gente perdeu meu tio, já foi difícil. Aí a gente perdeu minha tia.
Aí eu falei, ai, vamos mudar. Aí agora a gente vai lá em casa, mas ainda assim é complicado. É bem complicado. E aí esse elemento é outro elemento importante, que é o elemento perda, né? Perda do luto. O luto. Por quê? Porque infelizmente transforma, né? Sim. Se você tem ali, você passa o Natal com sua família, você tem pessoas que você gosta e que por algum acaso não estejam mais aqui. Eu acho que pós-pandemia, né? Teve gente que perdeu até mais muita de um. gente, né, exatamente. seguido. Eu tenho uma amiga que perdeu, tipo, 4 parentes, assim, um atrás do outro. E aí como é que reúne, né? Sempre vai reunir e lembrar dessas pessoas que não estão ali. Sim. E aí também fica mais, as emoções ficam mais à flor da pele. Sim. Né? É muita... acho que quando você fala em reunião, seja de amigos, seja de família, são muitas pessoas diferentes reunidas num lugar, né? Com perspectiva de vida diferente, com ideias diferentes, com vivências diferentes. Por exemplo, quando a gente fala de família abusiva, não é abuso sexual, né? Tem a questão do abuso verbal, que a gente falou em vários episódios. É o que eu acho que é mais sutil, né? Sim. E que muitas das vezes não é dito. Sim. E muitas das vezes não é uma questão de abuso, mas é uma questão de falta de respeito. Sim. Por quê? Porque hoje nós estamos numa sociedade onde me incomodou, não me interessa, estou resolvendo. Então, assim, não existe mais o limite entre eu e você. Sim. Não existe mais o respeito desse limite. Então, uma coisa também que em muitas famílias acontece, não sei se na sua tem, na minha... não me lembro também, mas assim, sabe aquela pessoa que adora fazer brincadeiras? Sei, as brincadeiras. Tipo, quando a pessoa é meio que passiva-agressiva. Exatamente. E vai naquela brincadeirinha. Sei. Então, assim... Não, acho que não. A dica é, se você gosta de fazer essas brincadeiras... Não faça. Pense com quem vai fazer e a forma que vai ser feita. Por quê? Porque eu sempre falo isso aqui. Daquilo que eu falo e aquilo que você escuta, tem uma grande distância. Sim, e às vezes a pessoa tá mais sensibilizada também. É óbvio que tem muita brincadeira assim desnecessária. Por exemplo, principalmente, acho que assim, dando uma generalizada, falando de questão de sexualidade, de pessoa que é gay, de quem não namora, tipo, vai namorar quando? Vai engravidar quando? Esse tipo assim de pergunta, né? Política, que é sempre de praxe, e essas brincadeiras assim. E às vezes, óbvio, quando você fala de uma questão de sexualidade, quando você é preconceituoso, quando você é homofóbico, não é nem pra ser uma brincadeira, né? Sim. Mas assim, às vezes a pessoa já tá mais sensibilizada com aquilo, por exemplo. Mas não vai engravidar esse ano? Às vezes a pessoa tá tentando e não consegue, se não sabe, né? Então, acho que são várias brincadeiras questões. Com título de cobrança, com título de preenchimento do formulário da família ideal. Né? Isso aí é muito complicado. E o que eu também costumo dizer? Só é brincadeira quando é para os dois. A partir do momento em que o outro não está gostando, já não é brincadeira mais. Sim. Né? Eu costumo falar isso muito com meu filho, porque ele adora irritar minha cachorrinha. E ela também irrita ele. Então, assim, é uma irritação mútua. Mas, quando ela está passando do limite da irritação, eu falo com ele, já passou do limite da brincadeira. Porque brincadeira é quando é para os dois. Sim. Né? E aí ele fica chateado porque ela fica brava. Eu falei, não, você tem que entender qual é o limite dela. Do mesmo jeito que ela também vai ter que entender, mesmo sendo animal, né? E às vezes, né, nem é tão... A gente tá falando de primo, assim, mas às vezes pai e mãe também, né? Sim. Com essa questão dessa cobrança. E eu conheço várias pessoas, assim, que viram um caos. Por que as pessoas acham que para você ser feliz, você tem que estar com alguém? Porque, na verdade, a felicidade ela está muito mais voltada para você. Porque isso também digo aqui, é muito mais sobre a gente. Uma dica também para quem vai passar o Natal aí com os familiares. O que eles estão falando, desculpa, é sobre eles. Sim. Nunca pega a fala daquela pessoa para você. Ela está falando algo que é sobre ela. Se as pessoas entendessem isso, seria muito mais fácil. Sim, das vivências, né? Sim. E claro que só te cortando novamente.
claro que são pontos que vão te incomodar. Mas ela está falando de algo dela que tá incomodado em relação a você. Ela está falando sobre ela. Sim. E eu percebo assim que quando a gente fala em festas de final de ano, são várias questões para muita gente, né? Sempre tem a questão da família, né? Que tem aquele parente, aquelas piadinhas, aquela brincadeira, ver aquela pessoa que você não se sente tão à vontade. E tem várias questões. Por exemplo, na minha casa, eu falo pra minha mãe, não é uma coisa leve. É um estresse o dia do Natal, porque é uma gritaria que um pega isso e pega aquilo e assa isso e vai aquilo e vai, sabe? É um fuzuê, não é uma coisa simplesmente leve. Então, tem várias questões. E tem pra quem, assim, amigas minhas, né, comentam sobre questão de namorado, que também é difícil, porque passa na véspera num dia, aí no outro dia tem que ir na família de outro. Então, tipo assim, eu acho que pra maioria das pessoas é um tumulto. De qualquer forma. E para as pessoas que são separadas? Nossa, deve ser pior ainda. O filho, a filha vai passar com quem? Vai passar no novo com um, Réveillon com outro, né? Então, assim, hoje a nossa sociedade ela está muito diversificada. Sim. Então, assim, saber lidar com essa diversificação também exige um emocional bem estruturado. Sim. Não, eu acho... Muito, é que eu sempre falo, né? A gente faz terapia para lidar com quem precisaria fazer. Exatamente. Então, para quem tem essa noção, porque no outro episódio a gente falou sobre isso. No livro lá que eu tava lendo, a moça fala assim, a maioria das situações estressantes, você sabia que você ia se estressar. Então, no final do ano, por exemplo... Então tá, aí eu vou te fazer uma pergunta. Você sabe que você vai se estressar, o que você pode fazer? Tentar amenizar, absorver menos. Porque, na verdade, assim, eles vão cutucar onde vai doer. Sim. O que você pode fazer para que isso não te afete? O quê? Eu já ia dar uma resposta. É que eu não sou muito parâmetro, porque eu sou uma pessoa meio grossa. Então, do mesmo jeito que vem, vai. Primeira coisa, identifica na sua família quem é a pessoa que mais pode te atacar. Tá. Já vai preparado, já. Não. Evita de ficar sozinha com esta pessoa. Em ambientes em que você vai ficar sozinha com ela. Ou, se ela te ataca nos ambientes que tem mais pessoas para se vitimizar, então evite de ficar muito perto. Segundo, sabe aquela velha história da pedra cinza? Não. Não? Nunca ouvi, acho. Eu cheguei a falar, mas eu retorno. Dos relacionamentos que são abusivos, a gente muitas das vezes tem que fazer a pedra cinza. Pedra branca é você não ter contato nenhum. Pedra cinza, você tem que ter contato. Entendi. Por algumas situações da realidade. Sim. Opa, demorou, né? Tá demorando. Sim, não... Verdade. Tem que ter um nível de evolução espiritual muito grande. Eu não tenho, eu acho. Por quê? Porque a pessoa está falando dela. Lembra sempre dessa frase. A pessoa está falando dela. Dela, acho que é tudo sobre ela. Ela é preconceituosa, é sobre ela. Sim, mas acho que é muito complicado você chegar nesse nível de... Porque assim, porque você tem que tirar o emocional. Sim. E quando você está em família, o que está em jogo? 100% emocional. Por quê? Porque você espera que você vai ser acolhida com todo aquele laço afetivo e todo aquele espírito de Natal. É Natal, né? Então, aquelas fantasias que existem em relação ao pai ideal, a uma mãe ideal, ao irmão ideal e parente, seja o que for, elas estão mais à flor da pele. Sim. Então, pelo menos nesse dia você espera, ou as pessoas esperam, que pelo menos nesse dia ela seja mais próxima daquilo que ela está querendo, do ideal. Percebe? Sim. O problema que a gente tem? Sim. E eu acho que a gente fala muito dessas questões de festas de final de ano, assim, mas eu acho que o próprio ser humano, assim, ele já vai com uma carga pra festa, né? Porque, querendo ou não, você tá cansado? Que final do ano, eu não conheço uma pessoa que
acha final de ano tranquilo. É sempre Sim. uma correria. É final de um ciclo, tem toda aquela questão de encerramento. Você fica mais sensível, Sim. né? Acho que é por isso que é tão tumultuado. É, tumultuado. E são duas festas simbólicas muito próximas, né? Sim. E aí, eu falei isso no outro podcast e vou repetir. Aí as pessoas costumam ir para as festas de fim de ano, tirar a foto linda, maravilhosa da família perfeita, dar o abraço, fingir, seja o que for. E muitas das vezes não é fingimento, né? Mas a empatia, ela está literalmente no Natal. Passou o Natal, o que a maioria faz? Tchau. Tchau, agora eu vou curtir. E muitas das vezes, aí a gente pega o caso dos idosos, eu não tenho onde te deixar, vou te colocar numa clínica. Né? Cadê aquele amor que foi criado lá atrás e que foi real, né? Porque se for real não vai acontecer isso. Exatamente. Né? Sim. E eu estava fazendo uma pesquisa, isso é uma dúvida pessoal, Vã, que eu vi que o índice de feminicídio sobe muito no final do ano, Natal e Ano Novo. Tem uma explicação? Tem. Não tem uma explicação lógica, mas assim, primeiro porque as pessoas se permitem extrapolar. Sim. Se permitem uso de drogas, uso de bebidas, né? Então, elas se permitem se soltar, independente de qualquer uso de algum elemento. Uhum. Então, isso faz com que elas se engrandeçam. Porque o que acontece? Quando a pessoa está atacando a outra, é porque ela se acha, de certa forma, no direito de controlar o que a outra está pensando, fazendo ou agindo. Uhum. Por isso ela se revolta. Por que se revolta? Porque ela fugiu do controle. Fugiu do controle, ela vai atacar. Então, muitas das vezes é por isso que acontece. Entendi. Que eu vi lá um gráfico, nossa, é foda, né? Grotesco, assim, o aumento de feminicídio no final do ano. E eu acho que até entra um pouco essa questão, tipo... Eu tava lendo lá um dos casos de feminicídio, pelo amor de Deus, que era muito interessante a história do porquê ele resolveu matar a moça. Era simplesmente fofoca de família. Um primo chegou pro cara e falou, porque a sua esposa te trai com não sei quem, não sei o que lá. Ele simplesmente foi e matou a esposa, só que é mentira. Mas o matar foi o ato. Sim. Tô comendo um doce. Mas para ele chegar ao ato, você lembra aquele processo lá atrás? Ele já era abusivo de alguma forma. Sim, com certeza. Né? Ninguém mata assim do... Né? E se você sabe que a pessoa é mais estourada, mais abusiva, como que você vai passar uma informação... Baseado em nada, né? Se você for passar uma informação que é séria, sim, você tem que ter dados e provas daquilo. Sim. Né? Aí isso eu achei muito interessante que você falou também, falando na questão dessas famílias, assim, famílias mais... que tem pessoas abusivas e tudo mais. É muito isso. No final do ano, a gente sente... Até eu e meus amigos a gente brinca, né? Que a gente fala assim, quem fez, quem não fez, não faz mais. Tipo, dieta, essas coisas assim. Agora, no final do ano, é só confraternização, aniversário, enfim. E aí, essa questão que você falou... se você sabe que a pessoa ela é mais explosiva, sim. Eu sempre falo, gente, tem coisa que você não fala para bêbado. Se você sabe que é uma pessoa que Exatamente. explode, por que você vai armar uma situação, sabe? E às vezes, óbvio, eu acho que na maioria das vezes não é por mal, mas dá uma pensada, assim, né? Acho importante isso, do que você fala para uma pessoa que explode, que você sabe que a pessoa vai explodir. Parece que você tá fazendo assim, né? Com fósforo e jogando a pessoa. E ela vai explodir. Então, mas assim, eu não sei até que ponto isso realmente não é maldade. Porque assim, a gente está numa sociedade com muita perversão. A perversão a gente costuma associar a coisas muito absurdas. Uhum. Não é. É em ter prazer de ver o outro sofrer. Então assim, em ter prazer de fazer fofoca, em ter prazer de criar uma briga. Sim. Né? Talvez não de forma consciente, mas muitas das vezes de forma consciente. Né? Sim. E assim, essa questão
agora no fim do ano, existe um maior consumo de bebidas alcoólicas, que é o que é mais liberado. Sim. Todo mundo sabe que a bebida alcoólica é um divisor de águas ali entre o superego e o ego, né? O superego é aquele que te controla, que fala, faça, não, presta atenção, cuidado. Então, quando a pessoa bebe, ele baixa esse superego. É o juízo. É o juízo, perfeito. Então, se você também perde o seu juízo com a bebida, também é hora de você avaliar com quem você pode perder o juízo. Exatamente. Né? Sim. Porque nós temos pessoas que convivem, que estão próximos, e que quando você baixa o juízo, parece que gostam de ver o circo pegar fogo. Isso na família é assim, visível. Sim. Né? Das amizades também. Sim. E aí, se você já sabe que você perde o controle e que de certa forma você vai estourar, né? Porque a gente também tem sentimento. Sim. E você tá perto de uma pessoa que você sabe que gosta de colocar fogo, gosta de ficar ali, né, incentivando, principalmente a fazer aquilo que você sabe que não é muito o seu padrão, né? Então começa a observar, a dar uma distanciada. Sim. Reconhecer os seus limites também, né, Vã? Se você já Sim, vai sim. num... Por exemplo, é porque quando a gente fala de bebida alcoólica também, falando essa questão da família, se você já vai num ambiente que você se sente vulnerável, o álcool, ele também é depressor do sistema nervoso. Então, assim, numa dessa, Exatamente. por exemplo, numa piadinha que a pessoa faz, uma brincadeira sem graça, você pode ficar extremamente chateado e às vezes nem é pra tanto, sabe? Sim, Mas sim. que você tá numa situação de vulnerabilidade. Sim. Então, são várias questões, assim, reconheça seus limites. Você já vai num lugar que você não se sente 100% à vontade, que você já sabe que vai ter um julgamento, que você já sabe que ciclano vai falar isso, né? Sim. Porque às vezes a gente tenta, tipo assim, beber pra ficar mais sociável, mais extrovertido, Sim. mais fazer... Porque beber, hoje em dia, eu acho que a bebida ela é muito do social, assim, né? Infelizmente, muitas pessoas bebem para fazer parte do social. E às vezes o efeito que aquilo dá é outro. Isso é complicado. Sim. Você bebe para tentar se sentir pertencente a um grupo. Então, assim, isso é muito complicado. É triste. Porque, na verdade, eu acho que eu nunca bebi, Vanessa, nunca bebi de encher a cara de cair, nunca. Sim. E também nunca bebi para me sentir pertencente. Mas, então, como eu disse, eu raramente bebia, né? Mas, assim, eu gosto muito do vinho, né? Fim de semana a gente foi a um casamento, eu bebi, mas, assim, muito pouco. Só que eu percebi, porque além de ser psicóloga, psicanalista, eu estudo outras coisas, eu sou cristã, né? Eu estudo muito a física quântica. Então, eu tenho buscado muito esse equilíbrio, como é que eu te explico? Deixar a frequência sempre voltada para Deus, sempre com frequências mais altas. E eu tomei o quê? Um copo de batida. Não fiquei tonta, nada. Só que o que eu percebi? Que no outro dia minha frequência estava baixíssima. Como que eu percebo isso? Eu estava super para baixo. Sim. Muito para baixo. Eu sinto muito isso. Eu parei de beber desse lado por causa disso. Então. Não sei qual é a explicação, não sei se é uma coisa espiritual, aí, energética, para quem acredita, não sei. Mas eu parei, acho que faz 1 ano mais ou menos que eu não bebo deste lado mesmo. No outro dia, nossa, eu fico triste. Eu só tenho assim, a sensação é uma ressaca moral sem ter feito nada. Parece que você, sei lá, que aconteceu várias coisas, só que às vezes não aconteceu nada e fica muito, muito, muito para baixo. Não Isso percebi é ainda com vinho, porque o vinho, como eu disse, para mim é um ritual. Eu nunca vou você gosta, né? É todo um processo, é diferente. Mas ontem eu fui jantar, eu estava comendo um risoto, eu arrumei a mesa, coloquei tudo, né, suplá, tudo direitinho. Coloquei uma taça e falei, hoje eu vou tomar água com gás.
Por quê? Porque eu quero fazer esse teste. Sim. Então, assim, eu acho que as pessoas têm que ter essa sensibilidade de se conhecer e saber qual é o seu limite. Nesse momento, para mim, o destilado está funcionando como está baixando a minha frequência. E eu não quero isso. Então, eu quero muito mais uma comunhão com Deus, ter uma espiritualidade desenvolvida. Eu estou trabalhando para isso. Então, se está indo contra aquilo que eu estou buscando, então eu não quero. Então, acho que as pessoas também têm que saber esse limite. Se autoconhecer, né? Eu acho que no fim isso tudo aí. volta pro autoconhecimento. Esses dias eu tava assistindo os stories da Coiseiras da Mala, ela já veio aqui. E ela tava explicando sobre um comentário que fizeram sobre ela. E ela falou, foi um comentário muito ruim, que me chateou muito, mas pra mim foi ótimo pra eu levar pra terapia do tanto que isso me afetou. E às vezes eu acho legal ter essa percepção, assim, porque, quando você tá bem, né? Quando você tá bem com você mesmo, quando você sabe quem você é, os seus ideais, o que você gosta, o que você não gosta, o que você acha certo, o que você não acha certo, tem muita coisa que já não te atinge mais, né? Sim. É que é o que a gente tava falando, às vezes você realmente tá vulnerável e aí você acaba se abalando e caindo em algumas questões, né? Porque na verdade, se você tá... Todos os corpos emitem vibração energética, né? Então, a maior vibração que existe no universo é Deus. Então, assim, é o que a gente chama de Deus que não é palpável, né? Então, quanto mais você sobe sua frequência, ou seja, quanto mais você busca as coisas de Deus, que deveria ser o foco do Natal, né? O foco das reuniões em família, quanto mais você puxa isso para cima, é uma questão física, né? Quando você coloca alguma coisa que é, por exemplo, um destilado, que é uma frequência baixa, o que ele tende a fazer? Ele tende a equilibrar. Ele sobe abaixo, então assim, você vai baixar a sua frequência. Sim. Então, eu não estou falando, eu estou falando da bebida em si, mas o que baixa a sua frequência? O que baixa a sua comunhão com Deus? O que baixa a sua sensibilidade de você com você, né? Sim. Então, assim, estudando um pouquinho para a gente falar aqui, né? Eu achei até um vídeo de uma pessoa muito responsabilizando os ataques em família voltados apenas para a pessoa que está sendo atacada. Sim. Claro que a gente tem uma certa responsabilidade ali, mas eu acho que mais do que essa responsabilidade é saber evitar situações para não ser abusada, que foi o que você falou um pouco antes. Exatamente. Situações em que você foi abusada, muitas das vezes você sabia que ia ser abusada. Sim. Então, abuso, lembrando, não é abuso físico. Pode ser, mas não só abuso físico, né? Nós temos o abuso emocional, abuso verbal, moral, a gente tem vários tipos de abuso. Então, assim, a gente tem sabe aquela vozinha? Aquele sinalzinho? Sim, uma intuição, né? Exatamente, a gente tem isso. Então, assim, se você sabe que um ambiente não vai te fazer bem, mas que você tem que estar nesse ambiente, comece a se preservar daquilo que pode te machucar. E aí, uma outra grande dica que eu já falei, eu vou repetir. Ninguém nunca vá para uma festa, seja de casamento, fim de anos, esperando ser tratada de uma forma que você gostaria. Expectativas, né? Cuidado com as expectativas. Então, assim, as pessoas, cada um tem seu momento, cada um tem a sua história, cada um tem o seu problema. Então, a gente gera essa expectativa de ser muito bem recepcionado em qualquer tipo de festa, seja Ano Novo, Natal, seja o que for. E muitas das vezes a pessoa não está disposta a isso por questões dela. Né? Exatamente. E são, assim, várias questões também que eu acho legal falar. Eu acho que, é óbvio, tem algumas coisas que você não vai responder, né? Ainda mais eu, sou uma pessoa grossa, tenho que trabalhar isso em mim, porque dá vontade de dar acabar com a pessoa ali mesmo, mas não. Mas eu acho que você pode se impor também, por exemplo, a pessoa falou, sei lá, nossa, mas não vai engravidar? Olha, não me sinto confortável de falar desse assunto. Pronto. Má, eu acho que é um ponto legal, mas eu acho que tem hora que você não tem que dar munição pro inimigo, não. Também. Porque se você dá munição para ele, entendeu? Então você já humilha ele, já tá calmo. A vontade já é de humilhar. Acaba mas com você tem que ser a pedra cinza. Sim. Como que você seria uma pedra cinza se eu te perguntasse, mas você não vai ter filho? Gente, eu não consigo ser uma pedra cinza mesmo. A gente pode tratar isso sexta-feira, mas eu não sou. Vamos tratar, porque eu melhorei muito. Porque eu sempre fui uma pessoa extremamente explosiva, sempre.
sempre, desde que eu me entendo por gente, mas agora eu tô Mas mais é controlada. treinável. Sim, exatamente. Eu melhorei era também muito muito explosiva, só que a minha profissão exige que eu seja completamente pedra cinza, muitas das vezes pedra branca, para muitas situações. Sim. Então, por exemplo, você sabe da história, o pessoal acho que não sabe, eu estava numa live ao vivo, minha casa pegando fogo, porque meu filho, né, enfim, tivemos um problema, a casa pegando fogo, o pessoal no celular e eu assim, literalmente plena. Você é uma referência pra nós. Eu já ia estar tipo assim, gente, pelo amor de Deus. Só que assim, existem pessoas em que eu não sinto necessidade de ser pedra cinza. Entendi. Porque existem pessoas que precisam, muitas das vezes, serem colocadas no lugar. Ah, sim, com certeza. Isso Porque também. senão os abusos não param. Sim. Então é difícil, né, a gente ter uma regra para o que fazer. É complicado, porque ao mesmo tempo, se você... Sei lá, se você fala também pra pessoa, nisso que eu falei, né? Não sei se que não me sinto confortável de falar com esse assunto, a pessoa pode usar isso contra você e ficar... Pode não usar nem naquele cutucando, momento. Se a né? pessoa tiver a perversão, ela pode não usar naquele momento. Mas também se você não falar nada, também às vezes você vai ficar... É difícil, eu acho. Então, mas você sabe como que você deixa a pessoa sem graça? Você pode falar, nossa, é mesmo, eu nunca pensei nisso, acho que eu vou começar a pensar. Acho que você me deu uma ideia. Você desarma a pessoa. Olha só o curso de todos. Wolf Maia by Vanessa. Nossa, verdade. Sabe que eu não tinha pensado nisso? Aí você fez duas coisas. Uma, você valorizou a pessoa. Nossa, a sua ideia é muito importante. E segundo, nossa, vou pensar nisso. Muito bem. Eu já não consigo assim. A pessoa ainda. vai achar que você é uma pessoa incapaz de pensar nisso e que ela é essencial na sua vida para pensar nisso, que ela te ajudou a pensar nisso. Sim. Mas tudo bem, o problema é dela. Nossa, o meu problema, eu acho muitas vezes... às vezes nem retrocar, porque às vezes o absurdo é tão grande que você não tá nem preparado por aquilo lá. Que você fica tipo assim... O meu é a cara. Gente, é a cara mesmo, porque tem hora que acontecem algumas coisas fora que vocês não têm noção. Eu sou muito eu não consigo nem expressiva. manter. Eu sou muito expressiva. Eu fico tipo assim... Tá... A minha cara já ofendeu a pessoa de todas as maneiras possíveis. Isso eu preciso trabalhar pra aprender a disfarçar. Sim. Que eu não consigo. Sim. A hora que eu tô assim, tipo, o que você tá falando? É muito complicado. Mas também deixar de ser você para agradar uma pessoa não tá certo. Você tem que, muitas das vezes, deixar de ser você. Eu acho que nem é essa a palavra. Você tem que não se expor tanto para se preservar. Sim. E aí cada um vai definir qual é o melhor limite dentro de cada situação, né? Sim. Ai, mas eu acho que é muito complicado quando a gente fala em família, né? Porque família, o emocional está envolvido. Nossa, e é muito complicado porque às vezes uma frase de atravessado que você falou já vira um bafafá. Esse final de semana eu tava conversando muito disso com os meus amigos, que, por exemplo, assim, na família deles, aconteceu alguma coisa. Aí a prima que liga pra tia, a outra tia que liga e fala assim, porque você viu o que fulano... você viu o que fulano falou? Nossa, mas onde já se viu? Aquela fofoquinha ali, sabe? Aí o fulano sai como se fosse a pior pessoa do mundo. Então eu acho que quando você fala de família é muito essa caótico. questão da fofoca, né? Sim. É a questão de espalhar aquilo que não te pertence com uma veracidade que você nem sabe se é tão grande. E eu acho que ainda na família, acho que de todo mundo tem, né? De todo mundo. E é sempre assim... Família é muito complicado, porque tem muita coisa envolvida. Comparação. Eu acho que festa de final de ano a gente também tem isso, né? Porque, seu primo... Seu primo comprou 15 apartamentos. Como que você não tem um apartamento, sabe? Uma coisa assim. Ou, tipo, pra você é fácil falar. Seu pai te deu um apartamento. E, nossa, é tudo Na verdade, assim... São egos mal resolvidos, inflamados, que se encontram. Fazendo um resumo das festas. É exatamente isso. Porque dentro desses encontros, quais são os egos, né? Quais são as personalidades que estão buscando se tratar, serem melhor. Nossa, que tão quietas. Então, assim, são cada um com a sua dor ali, né? Sim, mas eu percebo, eu acho que a nossa geração, assim, vai mudar muito essa questão das festas natalinas.
Porque eu percebo que a grande questão são dos mais velhos, assim, avós, que muitas vezes, Sim. né, tios, essa No questão entanto das que famílias dos parentes mais velhos. os natais, né? O Natal, no geral, ele era muito firme, muito enraizado, na grande maioria, quando era na casa da avó. Sim. E aí acabou essa questão, não tem, perdeu lá o patriarca, a matriarca da história, sim, se perde. Sim. Porque graças a Deus, assim, na nossa geração, eu falo, a gente já consegue falar sobre a terapia sem tanto tabu, igual porque, por exemplo, para minha avó, terapia é coisa de louco. Sim. Sabe? Para algum tio, terapia é coisa de, ai, coitado, tô fazendo terapia. Sendo que não, você é a única pessoa instruída naquele meio ali. Exatamente. A única pessoa com pingo de sanidade mental. Ainda existe preconceito muito grande, né? Sim, mas eu acho que a geração, assim, vai ressignificar o Natal. Eu queria falar um ponto que eu acho que a gente não pode deixar de falar, até mesmo eu vou insistir nisso. Por quê? Porque tem me assustado muito, eu acho que eu já comentei com você, o que eu tenho recebido em consultório, que é os casos de abuso infantil. Então, assim, eu não recebo as crianças, eu recebo, porque eu trabalho com adultos, eu recebo os adultos que passaram por uma história semelhante, passaram por abusos e estão ressignificando. Gente, é muita gente. É muita gente. É uma realidade que, assim, eu não faço a menor ideia do que seja, porque, graças a Deus, eu nunca passei por isso, né? E no final de ano isso aumenta. Por quê? Porque você encontra com um tio de não sei onde, com a prima de não sei onde, gente que você não tem contato nem intimidade. Família do namorado, da prima que junta. Exatamente. Então, assim, pais e mães, vigiem os seus filhos, cuidem dos seus filhos, né? Oriente, porque, assim, eu tô bem assustada com isso, sabe? Tô arrepiada. Nossa, eu acho isso extremamente pesado. É muito pesado. E aí, na festa de fim de ano, tá todo mundo, os adultos lá reunidos, maioria tomando uma, perde totalmente a noção da realidade, os filhos estão, né, fazendo o que quiserem, e vai para casa de um, vai para casa de outro. Então, assim, tomem muito cuidado com isso, porque isso é uma cicatriz que vai ser ressignificada, mas vai continuar. Sim. Né? Por exemplo, você tem algum machucado que você tem cicatriz, né? Então, você sabe que aquilo aconteceu, não tem como apagar, e é uma dor. Então, assim... Sim. E até também um pensamento que eu tive baseado no meu condomínio, que eu percebo muito. Tanto até festa de Halloween, não tô falando que tenha, né, pelo amor de Deus, mas as festas de Halloween, assim, que, por exemplo, os pais se reúnem e as crianças ficam, tipo, brincando meio que sozinha. Gente, criança, assim, diferente, não menosprezando, pelo amor de Deus, mas uma criança de 12 anos, se ela chegar pra você falando que aconteceu uma coisa dessa, provavelmente você vai acreditar e vai fazer alguma coisa. Mas, tipo, criança pequena, assim, sabe? Em condomínio, que tem muita gente diferente circulando. Não só em condomínio, e às vezes nem mas entre os próprios primos. É diferente de ter a questão da sexualidade infantil, de autoconhecimento, conhecimento do corpo do outro, né? Que é uma coisa que o ser humano tem. É a questão do abuso. Né? Então, assim... eu falo pra minha mãe que eu acho que quando eu tiver criança eu vou ser insuportável com essas coisas. Porque eu vejo, assim, no condomínio, sabe? Criança pequena, eu fico desesperada. Eu falo, gente, você não sabe quem mora do seu lado, você não sabe quem tá ali, não sabe nada, né? Enfim, essa questão... nem deveria ser falada, né? Mas, pelo amor de Deus, em pleno... Mas eu acho que tem que ser falado. Não, porque, sim, tem assim, que ser falado, mas questão de não deveria ser uma coisa e às que vezes, precisaria ser falada. Então, mas você está falando, e eu concordo com você, que é uma questão vinda de fora. Um terceiro que você não conhece. Sim, mas tem muito de dentro. O pior, o maior, vamos falar assim, 90% dos meus casos é pai, mãe, tio, irmão. Misericórdia. Então, assim, observem muito os seus filhos, mães, observem, né? Por exemplo, eu conheço 100% do meu filho. Na hora que ele entra no carro, se aconteceu alguma coisa, ele fica até bravo, porque ele fala que não pode ser filho de psicólogo. Não eu tenho que observar. Eu sou responsável por ele, eu sou responsável pela saúde dele, saúde física e emocional dele. Então, assim, aí ele fala que, às vezes ele não quer falar, não, tudo bem, você não vai me falar agora, mas quando você tiver disponível, quiser falar, eu tô aqui,
Mas eu sei que tem alguma coisa diferente. Sim. Né? Falando agora em questão de criança, que eu pensei aqui, até numa questão de um primo meu, eu acho que a gente tem que também respeitar a criança, falando em festa de final de ano. Sim. Que tem muito, tipo assim, vai lá dar um abraço no seu tio, aí a criança fala que não, aí a mãe pega e leva. A gente é uma criança, com uma vontade igual um ser humano. Não, respeita, sabe? Porque eu tenho um priminho que ele detesta abraçar. Sempre. Mas desde que, tipo assim, desde que ele desenvolveu a opinião dele, ele detesta. Aí eu falo, pare com isso. Deixa o menino, se ele não quer, não force. Tipo assim, a minha avó fala, né? Vem dar um abraço à avó. E meu pai fala assim, vem dar um abraço no tio. E ele fala, não, e a gente fica, tá. Sabe, você tem que aprender a respeitar. Sim. E ouvir a criança também, né, nessas situações. Porque acho que é muita gente diferente, muitas vezes. E a criança... Gente que não tem convivência, porque se você tem convivência, você tem um afeto. Sim, exatamente. Né? Você não tá com saudade da avó, você não tá com saudade... A Má tá olhando pra minha mão, gente, eu vou baixar a mão, porque a cara dela pra minha mão tá assim... Eu nem tô prestando, eu tô vendo você bater o anel no microfone. Não tô batendo. A expressão... Eu não sei falar assim a mão. Pode erguer a mão. Tá vendo que eu preciso esforçar minhas pernas de boca? E aí eu não consigo continuar, porque assim, eu tô de frente pra ela, conversando com ela, e as Tudo expressões... bem, para de olhar pra até me pediu. Lembrei do abraço. Então, você também exigir afeto de uma criança, de um parente, de alguém que você não criou você não cultivou, Sim. Você não tem. Então, assim, né? Fim de ano acontece uma coisa que a gente também falou, a diferença que os avós fazem dos netos. Não faz. Faz. Tem avó que dá presente para vários netos, dá um presente para outro, dá outro. Ou se não, dá para uns e para outro não, porque diz que o outro tem uma melhor condição ou que não precisa. Então, assim... Essa questão, muita questão envolve. É muita questão, né? É muita questão. Aí tem várias picuinhas, né? Exatamente. Quando a gente, tipo assim, vai fazer um churrasco, aí tem um que leva uma coisa, outro que leva outra coisa, já vira uma arroz. Nossa, quando você fala de festa de final de ano, aí você tem uma festa na sua casa que é tranquila, você, por favor, filme e me envie, porque em casa é muito dela. Aí vai aquele que... Até que essa questão... Hoje a minha família é mais a família da minha concunhada, né? E a minha irmã não é muito de festa, não tem ninguém aqui, então é praticamente eles. Mas até que isso de comida e tal não tem problema. Mas é muito comum a pessoa leva determinada carne, né? E só leva um pão de alho, ou seja, o que for, né? E quer comer picanha. Exatamente. É assim mesmo. Eu sofro muito com isso, porque como eu não como o glúten, então, e eu gosto muito da carne de porco, então eu sempre tenho um pedaço de carne de porco. Ninguém gosta de carne de porco. Ninguém gosta. Eu gosto também de carne de porco. Mas na hora que sai, todo mundo come. Isso é verdade. É a carne que eu mais gosto. Eu acho que é por ser mineira também. Lá a gente come muito, né? Pode ser. Aqui em São Paulo a gente tem um certo preconceito, né? Porque da questão da tênia, né? Tênia solitária. Eu até perdi uma pessoa que eu amava demais esse ano por causa disso, mas na verdade a carne de porco não pode ser crua. Sim. Né? Na verdade, carne nenhuma, né? Mas a gente é que... A gente come, né? Eu mesma com a minha salada de carpaccio. Então, ontem eu estava numa churrascaria e o cara chegou para mim, eu quero uma carne bem passada. Aí ele veio, aí eu falei, não, é mais bem passada. Ele fez uma cara assim. Eles não gostam. Não, aí ele veio, tinha um pedaço em cima que estava queimado. Eu falei, não, moça, esse aqui. Ele olhou para mim e falou, não, é esse mesmo, é isso aqui. Aí ele fez uma cara, eu falei, perfeita carne. Isso. A minha mãe gosta assim também, bem passada. Eu já não gosto, prefiro mais uma passada. Enfim, deixa eu ver se tem eu anotei algumas coisas. Ver se tem alguma coisa, deixa eu ver também aqui. Mas eu acho que o principal ponto aí é... A gente mesmo se perde nas anotações. E aqui, infelizmente, é aprender a lidar com todas elas, né? E não tem muita regra, né? Não tem muita regra. Eu acho que o principal é você se conhecer e reconhecer os seus limites. Exatamente. Por quê? Porque as pessoas que são abusivas, elas são invejosas. Sim. Elas são observadoras para pegar os pontos onde vão te incomodar, né? Sim. Elas adoram desqualificar os outros. Exatamente. Né? E eu acho que quando você aprende a se ouvir, a se reconhecer, você sabe, não que tenha regra, porque, por exemplo, se você sabe que, no caso, sei lá,
se a pessoa abusiva for seu pai, você vai passar Natal com seu pai, você sabe que provavelmente vai soltar alguma coisa. Mas você se reconhecendo, você consegue tomar umas medidas para se proteger. Por exemplo, beber exageradamente pode ser que não seja uma boa ideia. Sim. Sabe? Algumas coisas desse sentido. Tentar não ficar muito próximo dessa pessoa. Né? Sim. Ficar próximo de alguém que você gosta, tem que ter alguém que você gosta. Pelo amor, né? Senão vai os cachorros. Alguma coisa vai ter. Fica perto da comida. As pessoas que são muito abusivas, elas gostam muito de ditar as regras. Sim. Então, é aquela que vai chegar na família, vai ditar a regra, mas ela não vai fazer. Sim. Né? Então, é você... Eu acho que o principal é tudo sobre o outro. Sabia que eu já comecei a escutar a sua voz na minha cabeça falando isso às vezes? Mas Desses dias eu não sei o que aconteceu, uma situação que eu tava assim, nossa, irritadíssima, e a pessoa falou um negócio, eu fiquei tipo, tá. Aí eu lembrei, é tudo sobre o outro, é tudo sobre o outro. Eu falei, tá bom, é tudo sobre o outro. Porque às vezes você perde a cabeça e você acaba perdendo a razão, né? Hoje aconteceu uma situação comigo de manhã, eu tinha uma questão para resolver da empresa e tal, e aí a pessoa veio, brigou e não sei o quê. E eu já mandei brigando também. Depois me veio a minha própria voz. Peraí, eu não posso me abalar pelo que a pessoa está falando. A pessoa está falando sobre ela. É sobre ela. Sim. Sobre a percepção dela. Porque a pessoa está falando uma coisa que não estava acontecendo. Então, é sobre ela, não é sobre mim. Sim. E quando a gente fala de família, né, que eles falam... por exemplo, você não pode ser assim, você não pode ser assado. E é óbvio que isso magoa a gente, porque ainda mais quando a gente fala de família e pessoa próxima, tem muita coisa envolvida, assim, né? E você vai simplesmente não vai passar Natal, sei lá, com a sua mãe. Não é bem assim que as coisas são, né? Então, eu acho que é colocar isso na cabeça, que não é diretamente sobre você. Ela não tá falando aquilo exatamente de você, que você não pode ser assim, que você é assado, que você é isso, que você é aquilo. Ela tá falando sobre ela. Só que até você chegar nesse nível de evolução. E não se abalar, né, tanto com o que o outro fala. Porque se tem uma coisa que tá faltando hoje em dia é empatia. Seja das pessoas próximas, pessoas distantes, então, meu Deus do céu. Isso é muito complicado. E a gente se conhecer é exatamente nisso, né? Porque, assim, a gente não pode se abalar pelo que os outros falam. Sim. E aí, o maior agravante, resumindo, né, das festas, né, são as expectativas emocionais, as fantasias emocionais que você cria em relação às pessoas, aos familiares que você vai encontrar nesse ambiente. E aí a gente lidar, que é uma coisa que a gente trabalha muito em terapia, né, lidar com a pessoa que você idealizou e a pessoa que ela realmente é. Sim. Né? E que em terapia já é difícil, né? Então, assim, fora é um pouco mais difícil, né? Sim. A gente se mistura com o outro, né? Não consegue se misturar mais, os assuntos parece que não batem. Mas, na verdade, é tudo sobre se conhecer. Tudo. Porque, tipo assim, se aquilo te magoou, por que magoou tanto? Sim, exatamente. Por exemplo, sei lá. Porque a opinião dela é tão importante a ponto de te tirar do seu eixo. Besteira, às vezes, por exemplo. Coisa, sei lá, que eu já ouvi. Ai, que eu sou muito irritadinha. Nossa, a hora que a pessoa falou isso pra mim, eu queria bicutar ela. Assim, então tá bom. Só que daí eu falei, meu Deus, por que eu tô irritada que se ela falou que eu sou irritadinha? Tudo bem, eu sou irritada mesmo. Não tá errada, não é uma mentira. Mas assim, por que isso me incomodou tanto na hora, sabe? É porque os comentários são pejorativos. Aí eu trato isso, porque não é uma coisa que eu me orgulho. Aí eu paro e penso assim, olha, vamos dar uma respirada, não vamos surtar. Então, assim, também... E o que eu disse a gente se mistura muito com o outro. É esse o problema. Isso é complicado também. Porque quando a gente está falando sobre o outro, a gente está tirando ali uma dimensão do que é o outro, do que é você. Só que a gente, na família, a gente se mistura, vira tudo uma grande família. Né? Vira um auê incrível. Então, o emocional está praticamente querendo ser respondido, ser acolhido, e muitas das vezes não é o pai, ou a mãe, ou o parente ideal. Sim. Você tem que saber o que é o real e aquilo que você idealizou.
E tem, não, quando a gente fala de família, muita questão envolvida, assim. Então, eu acho que se você já tem algumas questões com festas de final de ano, se você percebe essas questões mais à flor da pele depois das festas, vá procurar uma terapia. Porque também tem muita questão que eu penso de criança, né? Muita memória de criança, muito trauma de criança, muita questão, assim, que envolve a família. E aí parece que no Natal tudo vem à flor da pele. Então, assim... Terapia, meus amigos, terapia. Tem que fazer. Estarei disponível 24 horas, atendo meus pacientes, né? Atende mesmo. Na hora do pico, assim, você manda uma mensagem. Às vezes eu não consigo responder na hora, mas eu respondo. É isso, acho, né, Vã? Acho que sim. Autocontrole, respirar, tudo sobre o outro. Não criar expectativas. Não criar expectativas. Lembrar que o que você espera é sempre o seu ideal e não o que a pessoa às vezes pode te dar. Na dúvida, tapa o umbigo, põe uma turmalina negra no bolso. Não vai fazer mal. Vai dar uma ajudada. Não dá pra gente também ser inocente e falar que não tem, sim, porque tem. Sim. Absorve. Tem gente que tem tendência. Não. Eu, no caso. Sim. Sou uma pessoa que, nossa, eu sou meio esponja, assim, então eu absorvo as coisas de um jeito que é fora do normal. E eu também falo nessas práticas teóricas, mas eu também sou ser humano, também tenho o meu emocional. Então, ter esse autocontrole é tempo de terapia, né? E é reconhecer, né? Por exemplo, que eu falei da bebida alcoólica. Não foi de uma hora para outra, foi assim, tendo várias experiências que me levaram. Esses dias eu postei que a Vã era responsável por me tirar dos lençóis freáticos, nem do fundo do poço, tava embaixo ainda do fundo do poço. Então foram várias situações que foram fazendo assim que eu falei, viu? Peraí, né? Então você tem que ir se reconhecendo e prestando atenção, porque eu acho que a gente tem costume de ignorar quando sobre a gente. Sobre a gente. Sabe? Os sinais de alerta. Assim, mas por que a gente ignora? Porque tem que mudar. Não, porque a gente quer muito que a situação ou a pessoa seja aquilo que a gente gostaria, ou seja, a gente quer... Idealizar. Exatamente. Ou seja, terapia. É isso. Acho que esse é o último do ano, né, Vã? Eu acho que sim. É o último do ano. Muito obrigada pela nossa parceria. Eu que agradeço. Fico feliz que tenha topado participar desse quadro aí. Hoje é terapeuta da maioria dos meus seguidores. Esses dias eu coloquei a caixinha lá, como que eu te influenciei, apareceu muito. Vi a Mia, Melissa, Vanessa Soberana. Vanessa Rainha. Muito bom. Obrigada, viu, Vã? Eu que agradeço e que venham aí. Com certeza. Próximo ano aí estaremos de volta. Estaremos com o nosso quadro de saúde mental. É isso, gente. Podem sugerir aí também, né? Temas, é verdade, que vocês gostam que a gente fala. É isso, muito obrigada. E boas festas. Boas festas, né? A gente gravando apesar antes, das meio pequenas, ainda. Apesar das frustrações que muitas das vezes serão inevitáveis, que seja aí um ano abençoado para todo mundo, muito né? boas para todo mundo. Força aí, time. Obrigada, gente. Até a próxima. Até. Nem sei quando que vai sair esse.